Melhorou. Queremos nesse dia tratar do tema Vivendo com Excelência. Nós fomos chamados por Deus para essa vida de excelência. E essa é a vida que é compatível com o reino de Deus. É compatível com a grande salvação que recebemos. No entanto, precisamos esclarecer um ponto antes de entrarmos e entendermos o texto bíblico. Quando nós pensamos em viver com excelência, quando nós pensamos que todo cristão deve viver com compromisso, com dedicação, tudo isso é um benefício para o próprio crente em Cristo Jesus. Nada muda no ser de Deus se você vive uma vida consagrada ou uma vida relaxada. Deus é impassível, isso significa que nada muda no seu ser, os seus atributos, etc. No entanto, para você, isso faz muita diferença. Se você vive com excelência, ou se você vive uma vida cristã desleixada, relaxada, descompromissada. Quem tem a ganhar ou a perder é eu e você. Por isso, a vida com excelência é a vida que vale a pena ser vivida. É a vida abençoada. É a vida na presença, na proximidade de Deus. E há alguns personagens bíblicos que viveram essa excelência. E hoje eu queria destacar a vida, pelo menos de dois deles, Paulo e Silas. Eles viveram uma vida que vale a pena ser vivida. Paulo, no final da sua vida, pôde olhar para trás e dizer: completei a carreira. Fiz aquilo pelo qual Deus me chamou, me convocou. E entrou nas mansões celestiais ao encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, com essa tranquilidade no seu coração. Você pode viver assim. Muitas pessoas começam bem, mas o mais difícil é terminar bem. E o mais importante é que possamos terminar a nossa carreira, a nossa vida bem. E para que isso ocorra, evidentemente, algumas coisas, alguns princípios precisamos observar. Vamos lá no texto bíblico então e vamos verificar quais são esses princípios que nos levam a ter uma vida de excelência. Atos capítulo 16. Do versículo 16 ao versículo 34. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos.
Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor. Rogamos que teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite para compreender e aplicar a tua palavra. Nós rogamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, essa era a comitiva que estava na cidade de Filipos. Os irmãos percebem, se nós verificarmos anteriormente, vamos ver que Paulo passou e pegou Timóteo, e Timóteo o acompanhou. No versículo 17, de Atos 16, 17, diz, então usa o nós, ou seja, a primeira pessoa do plural. O narrador está falando em nós, ou seja, quem que é esse narrador que está falando nós? É Lucas, conhecido por Paulo como médico amado. Então a comitiva era Paulo, Silas, Silas também conhecido como Silvano, assim como Paulo era conhecido como Saulo. Silas também, os irmãos vão ver lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, não o nome Silas, mas o nome Silvano. Então Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Essa era comitiva. É interessante que esse grupo estava tentando evangelizar a Ásia Menor. É só os irmãos voltarem um pouquinho ao capítulo 16, o início do capítulo 16, capítulo 15, vão verificar que o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. E ele parte primeiramente para essa região da Ásia Menor, essa região mais ao leste. E ali, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é impedido de pregar o evangelho naquela localidade. E ele recebe de Deus orientações para se dirigir agora ao norte, mais precisamente à região da Macedônia, que é a porta de entrada da Europa, e ali na cidade de Filipos. Então ele começa a anunciar, a pregar o evangelho. E a primeira pessoa que se converte na cidade de Filipos é Lídia, uma vendedora de púrpura. Uma mulher rica, que posteriormente uma das pessoas que dá apoio ao ministério de Paulo. A igreja de Filipos foi a igreja que manteve financeiramente o apóstolo Paulo. E Lídia foi uma das mulheres que cooperou com isso. É interessante, né, como mulheres foram usadas por Deus para dar apoio
aos ministérios. Jesus era mantido financeiramente por mulheres também. E agora o apóstolo Paulo recebe esse mesmo apoio. Deus usando mulheres fiéis e dedicadas para também apoiarem o ministério. Mas estavam ali então, essa foi a primeira pessoa que se converteu, Lídia, e Paulo pregando e anunciando o evangelho, e nisso apareceu uma jovem, uma moça, que tinha um espírito de adivinhação, e com isso dava grande lucro aos seus donos, aos seus senhores. Era uma pessoa que era escrava duas vezes, dos poderosos e também de Satanás. Então os poderosos da cidade de Filipos usavam aquilo para angariarem recursos, dinheiro. E usavam aquilo e pessoas vinham de outras regiões para se consultar com aquela adivinha. Gerava então uma certa calor na economia local. Pode ir. Obrigado. Uma jovem escrava de Satanás e escrava daqueles senhores. E ela ia anunciando que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E aqueles homens passavam, ela falava, esses são os servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E outro dia, eles iam passando, ela acompanhava, os servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E diz o texto que isso aconteceu por muitos dias. Era verdade aquilo que ela estava dizendo? Sim, era verdade. Mas aquilo era uma armadilha de Satanás. E quando Paulo, já indignado com isso, percebeu isso, virou-se, disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia. Expulsou o demônio daquela garota. Vamos destacar uma coisa aqui. O inimigo Satanás não é onisciente, não é onipotente e nem onipresente. Ele não tem a capacidade de prever e saber o que vai acontecer no futuro. No entanto, ele tem um conhecimento privilegiado, porque ele já conhece o ser humano desde o início, desde a queda. Ele já conhece as reações possíveis do ser humano. Ele já conhece várias outras pessoas que estão em volta daquela pessoa. Então ele tem um conhecimento privilegiado. E com esse conhecimento privilegiado, ele chuta previsões. E muitas vezes acerta. E muitas vezes são coisas óbvias. Muitas previsões são óbvias. Isso tem que acontecer, porque a pessoa está agindo dessa e dessa forma, isso. Então, Satanás não prevê o futuro, ele não tem essa capacidade. Mas ele tem a capacidade de enganar as pessoas com seu conhecimento privilegiado, e era isso que fazia essa garota. E hoje tá cheio disso por aí, né? Você vai em Cotia, em São Paulo, lá está uma plaquinha colada no poste, né? Aqui previsão, faço amarração, trago de volta o seu amor. Então, o ser humano não mudou, não. Ele é o mesmo, pecador e decaído. Mas, fazendo um bem para aquela garota, ela foi liberta das amarras de Satanás. E hoje nós temos pessoas que também são escravos dos poderosos. Então, pessoas que vivem na prostituição, e por trás deles há poderosos que os escravizam. Há pessoas que estão no tráfico de droga, e há pessoas poderosas que escravizam. Então não mudou muita coisa, há pessoas que são escravizadas por Satanás, principalmente
no tráfico de droga, na prostituição, e também são escravos de pessoas poderosas que têm dinheiro, que estão por trás disso. Era o que acontecia com essa jovem, só que no caso dela, ela fazia adivinhações. Paulo e Silas, então, foram presos, porque foi desfeita o motivo de lucro daqueles poderosos. Paulo e Silas presos por realizarem uma boa atitude para aquela mulher, mas eles incomodaram pessoas que ganhavam dinheiro com isso. E diz que eles foram recolhidos, sendo tanto Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não poderiam ser açoitados de acordo com o direito romano da época, eles não poderiam ter sido presos sem um processo formal. Mas, pensando o povo que eles eram judeus e não tinham a cidadania romana, eles foram açoitados e foram presos sem um processo, sem um julgamento, sem nada. E estando presos, eles foram amarrados, diz que no fundo da prisão, no lugar mais seguro da prisão. Mas o que foi impressionante é que estando eles todo ferido pelos açoites, estando eles com fome, com frio, numa situação realmente deplorável, diz o texto que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus e louvavam a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E foi nesse ambiente, nesse momento, que a manifestação do poder de Deus se fez presente. E um grande terremoto abriu as celas, rompeu as cadeias. E eles se viram livres. No entanto, não fugiram, não foram embora. Porque os propósitos de Deus não haviam sido cumpridos ainda. Deus tinha propósitos para aquela prisão. E ali o carcereiro, então, entrando trêmulo, já querendo se suicidar, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Mas vamos pensar já como nós podemos viver, então, com excelência. Primeira coisa, precisamos aprender a interpretar as circunstâncias. Precisamos aprender a interpretar as circunstâncias. Aquela mulher estava fazendo um elogio que era verdadeiro. Paulo e Silas, Timóteo, Lucas eram servos do Deus Altíssimo. No entanto, aquele elogio era uma armadilha. Porque o apóstolo Paulo, Silas podia falar, nós somos mesmo, né? É verdade, nós somos do Deus Altíssimo. Se aí, um dia eles chegam lá, você já conversou com alguma pessoa assim? Que é o poderoso espiritual, né? Ele fala com você como assim, um dia você vai ser que nem eu, né? Eu oro, eu jejuo, né? Eu sou bom. A intenção era causar esse orgulho espiritual em Paulo, Silas e toda a equipe. Para que eles ficassem iludidos com isso. Para que eles se vangloriassem com isso. Qual o motivo de tantos líderes, músicos cristãos, pastores, caírem, começarem bem, mas terminarem mal? O orgulho sobe a cabeça, né? Muitas vezes recebem louvores e falam, é isso mesmo, eu sou bom mesmo. Eu canto bem mesmo, eu toco bem mesmo. Eu prego bem mesmo. É verdade. Mal sabe que muitas vezes isso é uma armadilha do inimigo Satanás,
para derrubar, para destruir. Por isso todo louvor precisa ser levado a Deus. Todo elogio precisa ser direcionado a Deus. E sempre quando nós recebemos, precisamos aprender a discernir os espíritos. A Bíblia fala da importância de interpretar e discernir os sinais dos tempos. As coisas espirituais. Quando nós celebramos a ceia, em 1 Coríntios 11, 29, diz que nós precisamos saber discernir entre o sangue e o corpo e a carne. Mas como podemos discernir as coisas? Como podemos interpretar as coisas? Jesus, ele deu um alerta aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, aqueles que o ouviam. Vocês sabem quando o tempo vai estar bom, quando o tempo vai estar ruim, mas vocês não sabem discernir os tempos. Os tempos são maus. Muitas vezes as coisas estão acontecendo e nós estamos como que se nada tivesse acontecendo. Não sabendo discernir a época em que vivemos, não sabendo discernir os acontecimentos, não sabendo discernir os espíritos. Mas como podemos fazer isso? É a pergunta. Como podemos discernir o tempo que vivemos? Como podemos discernir as coisas espirituais? A Bíblia nos ensina. Olha o que diz Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ver algumas coisas aqui. O que é o alimento sólido? O texto está dizendo que muitas vezes a Bíblia fala do leite, que nós temos que deixar o leite, ou seja, deixar só aquelas coisas essenciais, fundamentais. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos aprofundar na palavra de Deus, nós precisamos nos aprofundar nas coisas espirituais. Chega de ficar na superfície, chega de tomar o leite só. Nós precisamos crescer. O leite são para os bebês espirituais, a necessidade de um crescimento. Aí nós precisamos então de alimento mais sólido. Esse alimento sólido da palavra de Deus. Agora, é interessante que não é só uma leitura. O texto fala que esse alimento deve ser seguido pela prática. Suas faculdades exercitadas. Então é um exercício. A vida cristã é prática, ela tem que ser vivenciada. Aquilo que nós aprendemos das Sagradas Escrituras precisa ser vivido, precisa ser praticado, precisa ser exercitado. Então nós vamos conseguir discernir o nosso tempo, nós vamos conseguir discernir as coisas espirituais, quando nós nos aprofundamos na palavra e quando nós praticamos essa palavra, exercitamos essa palavra. Senão seremos incapazes de discernir as coisas espirituais, seremos incapazes de discernir o nosso tempo. Então o estudo aprofundado da palavra, o crescimento espiritual é essencial para cada cristão, é essencial para mim e para você. E é dessa forma que nós conseguimos interpretar as circunstâncias, discernir as coisas espirituais. Porque Satanás é sujo e ardiloso, ele não joga limpo, nunca vai jogar. E se nós não estivermos preparados, ele estará nos derrotando. Precisamos saber com quem nós estamos lutando e onde acontece essa luta. Olha o que diz Efésios 6, 11 e 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então, às vezes, por trás daquela pessoa que está te perseguindo, por trás daquela pessoa que está te criticando, ou por trás daquela pessoa que está te elogiando, o inimigo Satanás está montando uma estratégia. E nós só podemos discernir isso se nós estivermos num processo de crescimento espiritual, de aprofundamento espiritual, se nós estivermos nos alimentando com alimento sólido, e não mais com leite. Aí então, somos capacitados com a prática, a discernir as coisas espirituais. Então, como podemos viver uma vida com excelência? Aprendendo a discernir as coisas espirituais, aprendendo a interpretar o nosso tempo. Nós estamos num tempo de pandemia. O que isso muda? Como que Deus está agindo nesse tempo? Tudo isso são interpretações e discernimentos espirituais que precisam de pessoas que sejam maduras espirituais e que sejam cheias do Espírito Santo para que possam discernir. O apóstolo Paulo, então, verificando que aquilo provinha de Satanás, tomou as providências necessárias. Segundo, isso evidentemente, como nós falamos, levou à prisão. E lá na prisão, ele adorou a Deus. Eles realizaram culto numa cadeia. Não tinha nenhum instrumento musical. Não tinha nenhum equipamento de som. Não tinha nenhum equipamento de imagem. Não tinha nenhum púlpito. Eles não tinham nem a Bíblia. Não tinham nada. Um lugar escuro, um lugar insalubre. Nenhuma mobília. Mas ali, eles realizaram culto a Deus. Isso é uma tremenda reflexão. E às vezes nós ficamos pensando, né? O que tem impedido as pessoas de cultuar a Deus nesse tempo de pandemia? O que tem impedido? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não consigo me encontrar com os irmãos. Quais são a série de desculpas esfarrapadas, todas elas? Eu duvido que alguém apresente alguma desculpa que justifique. Evidentemente que em algumas situações a pessoa está doente, a pessoa está trabalhando, não estou falando disso. Não. Que justifique a não realização do culto na sua casa, com a sua família. Eu não vou na igreja porque eu tenho medo. Tudo bem, a pessoa vai no supermercado, a pessoa vai na feira, a pessoa já viajou no aeroporto, ela pega metrô, mas ela não vai na igreja porque ela tem medo. Ok, isso é você com Deus. Mas o que impede você de realizar o culto na sua casa? De você acompanhar online um culto ao vivo da igreja? Paulo e Silas adoravam a Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. Era meia-noite. Não participo porque é muito tarde as reuniões do pequeno grupo. Às vezes a gente faz reunião, não, é 8, não dá, então a gente faz 9. Não tem problema, a gente faz 10. Mas sempre tem uma desculpa. Acho que nós vamos marcar meia-noite, né, pastor Haroldo? Paulo e Silas faziam meia-noite, eu quero ver alguém falar, não, meia-noite não dá, que eu estou trabalhando. Vamos marcar, acho que meia-noite, boa ideia. Paulo e Silas nos deram uma ideia aqui. Aí eu quero ver a pessoa, o que ela vai dizer, né? Ok. Se a cadeia era um lugar de culto, o que falta em sua casa, em tempos de pandemia, para você cultuar a Deus em família e com a igreja?
Talvez você esteja perguntando aqui uma dúvida, né? Mas a equipe não era Timóteo, Lucas, Paulo e Silas? Por que só Paulo e Silas foram presos? O texto não diz, né? Mas eu creio que eles não foram presos porque tanto Lucas como Timóteo não eram judeus, eles eram gentios. Timóteo foi circuncidado por Paulo para que não tivesse problema. Timóteo tinha pai grego e a sua mãe, né, Lóide e Eunice. Lóide a avó, Eunice a mãe. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Mas Lóide e Eunice, está um pouquinho para trás. Eram judias, mas ele era pai grego, então ele vivia como gentil. Tanto Timóteo quanto Lucas. E o texto diz que aqueles que prenderam falaram: esses homens são judeus e querem perverter os nossos costumes. Quem era judeu de formação era Paulo e Silas. Então, muito provavelmente, esse foi o motivo porque Lucas e Timóteo não foram presos, porque eles não eram judeus. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que Paulo e Silas adoravam a Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. E a terceira é que eles adoravam independente de circunstâncias. Independente de circunstância. Para a atual e dominante visão de culto dos nossos dias, não havia muitos motivos para que eles estivessem orando e adorando. Porque a atual visão dominante, não de todas as igrejas, mas a atual visão dominante da prosperidade, não vê razão de louvor em situação como essa. No entanto, essa é uma visão do nosso tempo herética. Nós estamos pensando naquilo que a Bíblia nos diz, naquilo que a Bíblia fala, que nós devemos louvar a Deus independente das circunstâncias. Não é só quando eu estou com saúde, quando eu estou próspero, quando está tudo bem, mas é mesmo em situações que são críticas. Porque nós precisamos crer que Deus está no controle. E quando nós cremos que Deus está no controle, nós sabemos que tudo aquilo vai cooperar para o nosso bem. E se nós sabemos que tudo aquilo vai cooperar para o nosso bem, então vamos louvar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Eu fico imaginando os demais presos ali, né? Paulo e Silas louvando, cantando, o pessoal tendo que assistir o culto, né? Porque eles são obrigados, eles estavam presos, né? Eu já visitei várias cadeias, e às vezes já vi o pessoal realizando o culto, e os outros têm que ouvir, fazer o quê? Ele não pode sair dali, né? Mas eu imagino o que eles estavam pensando. Acho que assim, esses caras é doido. Olha lá, está tudo escorrendo sangue. Bateram nesses caras, foram açoitados. Estão tudo machucado. Tiraram a roupa dos caras. E eles estão louvando. Eles estão agradecendo a Deus. Esses caras não batem bem, acho que eles tomaram todas. Talvez assim, coisas assim surgiram dos demais presos. Mas Paulo e Silas sabiam o que eles estavam fazendo. Porque Deus é um Deus de propósitos. E Deus tinha propósitos para tudo aquilo. E Paulo foi mantido no ministério através da igreja. Se nós formos lá em Filipenses 4, 14 e 15, diz que a igreja de Filipos era a única igreja que mantinha o apóstolo Paulo. Os irmãos então percebem o propósito pelo qual Deus enviou Paulo a essa cidade? O propósito pelo qual ele passou por tudo isso? Então Lídia foi a primeira que se converteu e foi batizada. Depois o carcereiro e sua família foi a segunda família que foi batizada.
A igreja então começou a se formar com essas duas famílias, a família de Lídia, a família do carcereiro. E ali se formou uma forte igreja, uma amorosa igreja, que manteve o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Deus realizou o seu propósito através daquela circunstância. Sabemos que esse tempo que nós vivemos com esta crise é um divisor de águas. É um divisor de águas. Muitos, vindo à crise, simplesmente abandonaram a igreja e deixaram de louvar a Deus. Simplesmente sumiram. Há pessoas que nós nem conseguimos mais contato. Elas aproveitaram, parece, essa pandemia para abandonar Deus e sua igreja. Por outro lado, aqueles servos fiéis e dedicados encontraram novas formas de louvar a Deus. Amém? E aqueles servos fiéis e dedicados não deixaram de dizimar e de contribuir. Glória a Deus. Foi um divisor de águas então. Porque algumas pessoas aprenderam que precisamos adorar e servir a Deus independentemente das circunstâncias. Outras pessoas estão vinculadas às circunstâncias. Mas essas pessoas que estão vinculadas às circunstâncias estão perdendo as bênçãos de Deus, infelizmente. E quando nós aprendemos a adorar a Deus, independentemente das circunstâncias, certamente a nossa vida ganha uma nova e grande dimensão. Nós nos aproximamos mais de Deus. Nós nos tornamos pessoas mais maduras e mais abençoadas. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Que a gente possa viver e aprender a servir a Deus, a adorar a Deus, independentemente das circunstâncias. Porque sabemos e cremos que Deus é um Deus de propósito e que Deus é um Deus que está no controle. Tudo aquilo que aconteceu com Paulo e Silas cooperaram para o bem do Evangelho e para o bem do próprio apóstolo Paulo e de Silas. Esta é uma grande lição. E a última que queremos destacar: precisamos focar nas prioridades. Quando a intervenção de Deus se deu através do terremoto, as cadeias foram abertas, as correntes foram quebradas, e os presos estavam livres para fugir, mas não fugiram. O carcereiro tentou tirar a sua própria vida, tentou se suicidar. E Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E ele entrou, trêmulo, indagando a Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Evidentemente que essa pergunta tinha uma conotação mais ampla. Ele estava pensando fisicamente e espiritualmente. Certamente ele sabia porque Paulo e Silas estavam ali. Carcereiro, quando entra um preso, eles investigam, é uma coisa assim meio... Às vezes eles já batem no preso, já para ele ficar mais esperto. Né? Pelo menos, não sei se esses novos presídios tenham sido. No tempo antigo, eu vi muito isso. O preso já entra, o cara já vai dando uns tapas no cara, para ele já vai ficando mais macio. Já quer saber por que ele está lá, já pega uma ficha detalhada do indivíduo. Certamente o carcereiro já tinha a ficha e sabia que eles estavam fazendo ali, sabia porque eles estavam sendo presos e foram presos. E essa pergunta tem essa conotação bem mais ampla: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Aquele carcereiro que estava prestes a destruir a sua vida e a vida da sua família, porque se ele tivesse se suicidado, ele não teria acabado apenas com a sua vida, mas teria acabado com a vida de toda a sua família.
Nós sabemos o que acontece numa família onde alguém se suicida, principalmente o pai da família, quando acontece isso, ele não só destrói a sua vida, mas destrói a vida de toda a sua família. E entre destruir a sua vida e de toda a sua família, ele recebeu graça, salvação. Que mudança radical. Aquele que estava prestes a se destruir, foi resgatado, foi salvo. E não somente ele, mas toda a sua família. É interessante aqui que fala, você e sua família. Não que cada um não tenha que crer individualmente, não é isso. Mas quando um chefe de família se converte, então ele pode levar isso para toda a sua família. Josué também, Josué 24:15 diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus deseja salvar as famílias. Nós vemos aqui então prioridades. Prioridades. Quais eram as prioridades dos apóstolos daquela equipe missionária? Evangelização, o evangelho, a família e a igreja. Percebe que quando o carcereiro se converteu, ele foi batizado naquela mesma noite, ele e a família dele. Por que batizado? O que significa o batismo? Entre outras coisas, do significado do batismo, o batismo significa que a pessoa está sendo incluída na igreja local. Então, quando ele foi batizado, o carcereiro e sua família foram incluídas na novel igreja de Filipos. Assim como Lídia já havia sido incluída. Porque também havia sido batizada. Hoje parece que algumas pessoas dizem que se converte e depois, daqui um ano, fala, acho que eu vou ser batizado. Não deve ser assim, não é assim na Bíblia. As coisas devem ser bem mais rápidas do que isso. Porque as coisas estão ligadas, vinculadas. A fé e a obediência é uma coisa que se segue uma outra. Então não tem porquê, um dia eu me batizo quando eu ficar velho ou coisa semelhante. Né? Havia um irmão que ele havia se convertido há muito tempo, e eu fui fazer uma visita para ele. Ele perguntou, mas eu preciso me batizar agora mesmo? Eu falei, você precisa, se você crê no Senhor Jesus Cristo. Você crê? Eu creio, então você precisa. E é interessante que não muito depois disso ele veio a falecer. Não que o batismo salva, mas isso foi muito bom para ele e para a família, porque ele pôde não somente declarar uma coisa pessoal, mas ele pôde dar o testemunho público através do batismo. Isso foi muito importante. Então nós vemos aqui algumas prioridades: a pregação do evangelho, a família e a igreja. Então, a equipe missionária estava ali para pregar o evangelho, eles atingiram as famílias e formaram a igreja. Então nós vivemos com excelência quando nós focamos nas coisas que são mais importantes, quando nós ajustamos os nossos valores. Quais são os seus valores? Muitas vezes nós precisamos ajustar os nossos valores, colocar as coisas na devida ordem. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Ele fala que o corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante do que o alimento. O que Jesus está falando quando ele fala isso? Que ele está fazendo um ajuste de valores. O que é mais importante na sua vida? Você precisa fazer essa lista. E você precisa vivenciar aquilo que é mais importante. Não é só achar que é mais, a família é importante. Mas no dia a dia você está vivenciando isso. A igreja é importante, mas no dia a dia você está vivenciando isso. O reino de Deus, Deus é mais importante, mas no dia a dia nós estamos vivenciando isso. Não é apenas fazer um ajuste de valor, mas vivenciar esses valores. Então, a equipe missionária não só tinha um conceito teórico do que era mais importante, mas eles faziam o que era mais importante.
Enfim, meus irmãos, tudo isso que aconteceu estava dentro dos propósitos e planos de Deus e cooperaram para o benefício da equipe missionária. Deus cumpre os seus propósitos através das adversidades. Deus cumpre os seus propósitos através das adversidades. Mas Deus é que cria todas as adversidades? Não estou falando isso. Muitas vezes nós mesmos que criamos. Nós somos culpados, mas mesmo assim, Deus vai transformar pela sua graça, pela sua misericórdia. Muitas coisas não precisávamos passar para aprender. E nós criamos situações que nós somos culpados, mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele usa de tudo aquilo lá, para por fim possamos aprender algumas coisas e por fim sejamos abençoados. Então isso deve ser uma convicção. Mas muitas das crises nós não somos culpados diretamente por ela. Elas vêm de fora. Mas mesmo assim, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. E quando nós temos essa convicção, que Deus é um Deus de propósito, que Deus está no controle, que Deus nos ama, somos capazes de louvar a Deus independentemente das circunstâncias, do lugar, do tempo, etc. Aqueles que buscam uma vida cristã com excelência, aqueles que vivem essa vida de proximidade com Deus, não devem se surpreender com coisas extraordinárias. Paulo e Silas não se surpreenderam muito com aquele terremoto, porque eles tinham a convicção que Deus estava no controle. E quando nós estamos também com essa convicção e próximos de Deus, devemos esperar sim, que coisas extraordinárias, que a intervenção de Deus se faça notória em nossa vida. Agora, para que isso seja assim, da nossa parte precisamos buscar essa vida com excelência, porque é a única vida que vale a pena ser vivida. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.